meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 7º ano, aula de número 54. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais: caderno, caneta, lápis, borracha, tudo o que for necessário para as suas anotações, né? Lembrando que essas anotações são essenciais para que vocês respondam às atividades e façam o exercício de fixar o conteúdo, de escrever, né? Isso é bem importante. Então, não deixem de ter em mãos os seus materiais. E hoje, então, a gente vai dar início à nossa aula sobre biomas, né? Que eles têm relação, então, com os temas que vimos anteriormente sobre clima, vegetação, hidrografia, né? Tudo isso tem relação. Então, hoje vamos começar a ver os biomas. E o nosso objetivo é caracterizar dinâmicas dos componentes voltados à biodiversidade da flora, fauna e vegetação. Então, é isso, né? O macete aqui que caracteriza biomas: flora, fauna e vegetação, ok? Primeiro de tudo, né? O que é um bioma? É um conjunto de vida vegetal e animal, constituído por agrupamentos, então, de vegetação, que são próximos e pode ser identificados a nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Então, né, basicamente é um conjunto de vida, tá? Que envolve, então, a vida vegetal, a vida animal, né? A flora, a fauna e o vegetal, ok? Então, é isso que basicamente constitui o bioma. E quais são os biomas que nós temos, então, aqui dentro do nosso país? No nosso país podemos encontrar 6 tipos de bioma: a Amazônia, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, o Pampa e o Pantanal aqui. Mas, professora, a gente já não viu isso em relação à vegetação? Não foi isso que a gente viu nas aulas passadas? A gente viu, né, em relação à vegetação, e nós vimos que temos, né, um pouco mais de vegetações do que somente essas. Os biomas, eles se caracterizam por ter uma vegetação similar também. Então, lembrem que a questão da flora, fauna e da vegetação, né? Então, é por isso que a vegetação do Brasil ela também pode ser dividida em relação aos biomas aqui. Nossos biomas eles são importantes não somente como recursos naturais dentro do país, mas também como questões ambientais, né, de riqueza natural que nós temos aqui dentro do Brasil. Então, para a perpetuação da vida nos biomas, é necessário o estabelecimento de políticas públicas ambientais, né, a identificação de oportunidades para a conservação, o uso sustentável e a repartição dos benefícios da biodiversidade. Então, é necessário que se façam, né, tenham-se atitudes com relação à preservação desses biomas, porque eles são importantes em relação também à manutenção, então, da vida, né, dentro do nosso país. Então, os biomas, né, os que estão aqui são os mesmos que estão aqui no mapa maior que eu trouxe para vocês, ok? Então, o primeiro bioma, né, o bioma da Amazônia aqui. Ele ocupa cerca de 49% do território brasileiro, né? A gente consegue ver que observar que realmente ele é o maior dentre todos os outros, né? Ele se destaca aqui pelo seu tamanho, né? Ali aproximadamente 4 milhões de quilômetros quadrados, onde nós temos ali aproximadamente 2.500 espécies de árvores. Somente árvores é esse grande volume ali, ou 1/3 de toda a madeira tropical do mundo. Vocês conseguem imaginar o globo terrestre e aqui dentro desse trecho aqui do Brasil, 1/3 de toda a madeira tropical do mundo está aqui dentro. E 30.000 espécies de plantas. Das 100.000 que a gente tem na América do Sul como um todo, 30.000 estão dentro desse bioma aqui.
possui a maior floresta tropical, né, equatorial do mundo, então, o nosso bioma da Amazônia. Tem 20% da disponibilidade da água mundial. Lembram da aula dos recursos hídricos? Que eu mostrei para vocês o mapa ali da hidrografia, né, nessa região aqui, como ela era cheia de rios, né? Até comentei com vocês que no corpo humano a gente tem o nosso sistema de veias, né, que irrigam, né, o nosso organismo com o sangue, e parecia, né, tinha tinha o rio principal e vários afluentes. Então, 20% da disponibilidade da água está aqui. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. Ela tem aproximadamente 6 milhões de quilômetros quadrados e 1.100 afluentes. Mas, professora, se o território do bioma da Amazônia no Brasil tem 4 milhões de quilômetros quadrados, como que a bacia tem 6 milhões? Lembrem-se, a Amazônia, a floresta aqui, né, esse território, ele se expande para os países vizinhos, né? Assim como a bacia hidrográfica também. Então, é por isso que tem esse tamanho. O seu principal rio, né, que é o rio Amazonas, corta a região para desaguar, então, no Oceano Atlântico, lançando no mar cerca de 175 milhões de litros d'água a cada segundo, tá? Então, a imensidão do bioma Amazônia chama muito atenção. Então, é um recurso, né, como eu comentei ali anteriormente, que necessita não só aqui, né, mas os outros, o território como um todo, são importantes para a manutenção da nossa vida, para a manutenção da vida animal, vegetal e também, né, como recurso econômico. Então, lembrem que eu também falei para vocês na aula de hidrografia sobre a vertente atlântico devido ao nosso território. Então, as águas, elas descem, né, elas desaguam aqui, ó, no Oceano Atlântico. Então, o rio, ele vai desaguar aqui no Oceano Atlântico. Aqui o bioma Amazônia também. Deixa eu vir para cá agora. Então, aqui nesse link tem esse mapa aqui em alta resolução que mostra todos os tipos de floresta que nós temos aqui, que a gente tem algumas classificações, ó, floresta umbrófila densa, mista, né? Então, aqui no mapa em alta resolução vocês conseguem dar uma olhada e ele traz outros dados também referente a esse bioma da Amazônia. Então, aqui é a distribuição vegetal do bioma, ok? Acesse para vocês verem, né, numa qualidade maior e melhor e para ter outras informações sobre ele também. Os recursos naturais, né, que além da madeira, a gente vai ter um enorme estoque de borracha, castanha, peixe, minérios, né, aqui dentro desse bioma aqui, eles representam uma abundante fonte de riqueza natural. A região abriga ainda grande riqueza cultural, né, no qual a gente vai ter esse conhecimento tradicional sobre os usos e formas de se explorar os recursos, né, que o território aqui vai apresentar, sem esgotar e sem, então, destruir esse habitat natural. Toda essa grandeza não esconde a fragilidade do ecossistema. A floresta vive a partir do seu próprio material orgânico e o seu delicado equilíbrio é extremamente sensível a interferências. É por isso que quando acontece alguma coisa, um desmatamento, uma queimada, o ecossistema aqui fica fragilizado, né, e acaba se tornando notícia. A gente vê muito se falar sobre a preservação desse bioma. Os danos causados pela ação antrópica, ou seja, pela ação humana, muitas vezes são irreversíveis. Então, aqui, ó, em relação a questões de recursos naturais e tudo mais, né, o abrigo ali de conhecimento tradicional, nós estamos falando então das comunidades tradicionais, que nós já vimos em aulas passadas, né? São eles que têm esse conhecimento de manejo, de como utilizar o que a floresta aqui, né, o que o bioma pode oferecer, sem que isso seja destruído por completo. Então, o bioma Amazônia, a gente tem, ó, aqui mostra então a quantidade de animais, a vida, né, a vida animal, a flora, a fauna. Então, aqui
ele traz bastante detalhado o que nós conseguimos encontrar, além daquilo que eu já comentei com vocês. Depois nós temos o bioma da Caatinga. Então aqui, ó, em amarelo aqui a gente vai ter. Ele ocupa uma área de cerca de 844 mil quilômetros quadrados, o que equivale a 11% do território nacional. Ele abrange, então, os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e o norte aqui de Minas Gerais, né? Essa porçãozinha aqui. É rico em biodiversidade, ou seja, é rico em vida. O bioma abriga, então, aproximadamente, ok? 178 espécies de mamíferos, 591 espécies de aves, 177 espécies de répteis, 79 espécies de anfíbios, 241 espécies de peixes e 221 espécies de abelhas. Cerca de 27 milhões de pessoas vivem aqui nessa região. A maioria é carente e depende dos recursos que esse bioma oferece para que possa sobreviver. Lembrem que aqui é uma região, né, semiárida, né? O clima aqui é o semiárido, é um clima seco. E apesar disso tudo, olhem a quantidade de vida que existe no local. Então aqui no mapa a gente tem áreas prioritárias para a conservação do bioma Caatinga. Então, conforme a cor, a gente tem a importância biológica, então a vida, né, que está acontecendo aqui. O vermelho é extremamente alto, então a gente tem, ó, as cores de alta, muito alta, extremamente alta, espalhadas. Então todo o bioma é importante, tem uma importância biológica, né, por dentro do nosso país. Aqui, nesse primeiro arquivo aqui, tem alguns outros mapas que mostram aqui, que representam esse bioma, tá? Tem outras informações, fica como extra para vocês. E aqui tem um vídeo, ele é bem curtinho e é muito legal. Ele mostra as riquezas e as particularidades desse bioma aqui. É o único bioma exclusivamente brasileiro, que está exclusivamente em território brasileiro, ok? Então ele é muito importante aqui dentro do Brasil. Então não deixem de olhar principalmente esse vídeo aqui. A biodiversidade relativa, né, relativa à riqueza então biológica e das espécies que a gente só encontra aqui, que são as endêmicas, lembrem, né, ampara diversas atividades econômicas voltadas então para fins, né, agro-silvopastoris, que é agricultura e pastoreio, questões industriais também, para o ramo farmacêutico, de cosméticos, o ramo químico e de alimentos, né? Apesar da importância, o bioma ele tem sido desmatado de forma acelerada, então há uma destruição desse importante recurso aqui do Brasil. Chega a 46% da área do bioma que já foi devastada, principalmente nos últimos anos, devido ao consumo da lenha explorada de forma ilegal e insustentável, né, porque é retirada e não é reposta para fins domésticos e industriais, e também sobre o agropastoreio, né, as atividades então agropastoris, e por causa disso o território é convertido então para pastagens e para agricultura também. Então isso vai acabando, né, com a incipiente vegetação que já existe no local. O desmatamento e as queimadas, elas são práticas comuns para o preparo da terra aqui dentro da agropecuária que é praticada aqui. Essa prática, né, além de destruir a cobertura vegetal, que já é uma cobertura mais seca, então quando se coloca fogo, pega fogo muito rápido, isso pode se espalhar de uma forma muito rápida também. Isso vai prejudicar a manutenção da vida dos animais silvestres, a qualidade da água, o equilíbrio do clima e do solo. Então, o fogo tem alguns locais em que ele é importante, sim, né, para limpeza e tudo mais, mas quando ele é colocado de uma forma indiscriminada, ele coloca em risco todos os outros componentes de vida que a gente tem registrados aqui. E aqui, mais uma vez, tem algumas informações, então,
sobre as espécies, sobre a biodiversidade e a vida que a gente encontra aqui na Caatinga. O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul. Então, aqui, ó, o Cerrado tá aqui, ó. Então, ó, a Amazônia é o maior, o Cerrado também vai ser grande, ó. É o segundo maior bioma da América do Sul e compreende uma área, então, de 2 milhões de quilômetros quadrados, 22% do território nacional. A sua área contínua, né, incide sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e o Distrito Federal. Além de alguns locais, então, no Amapá, Roraima e Amazonas, ó, que entra um pouquinho, né, que é essa divisão entre eles ali. Nesse espaço, a gente tem as nascentes das 3 maiores bacias hidrográficas da América do Sul. A bacia Amazonas-Tocantins, do São Francisco e da Prata, o que resulta, então, em um elevado potencial aquífero e favorece, então, a sua biodiversidade, né, a vida que acontece nesse local. Então, a cobertura vegetal aqui do Cerrado, ó, a cobertura natural é o que a gente tem em verde, e em amarelo a cobertura antrópica, que é a ação do ser humano sobre o local aqui. E aqui a gente tem esse mapa em alta definição e tem algumas outras informações também que englobam. Aqui esse mapa não é só isso aqui, tem algumas outras informações, então fica como material extra aqui para vocês também. Do ponto de vista da diversidade biológica, né, o Cerrado ele é conhecido como a savana mais rica do mundo, porque ele tem mais ou menos ali 11.600 espécies de plantas nativas já catalogadas, fora o que ainda não se conhece, né? Tem uma grande diversidade de habitats que determina uma notável alternância de espécies entre diferentes fisionomias. Tem mais ou menos 199 espécies de mamíferos, né, que são conhecidas, e tem uma ave-fauna que compreende 837 espécies, né? Então, a vida que acontece aqui, ela é muito rica. Os números de peixes ali, 1.200 espécies, répteis, anfíbios, tudo isso é elevado, né, para um local que, né, sendo uma savana, então é um local mais seco também, não é tão seco aqui quanto a Caatinga, mas ele também não é uma floresta exuberante, né, como a gente tem na Amazônia. Então, para um local mais seco, ter tudo isso de vida acontecendo é muito incrível. De acordo com estimativas recentes, o Cerrado é o refúgio de 13% das borboletas, 35% das abelhas e 23% dos cupins que a gente tem aqui nos trópicos, né, nessa região aqui. Então, o Cerrado. No Cerrado, a gente consegue encontrar toda essa vida, toda essa biodiversidade. E é isso que é um bioma, tá? Essa característica aqui de vida acontecendo. Além dos aspectos ambientais, o Cerrado tem grande importância social. A gente tem populações que sobrevivem ali a partir dos recursos naturais. Aí a gente tem as comunidades tradicionais, mais uma vez, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, babassueros, enfim, várias comunidades que juntas fazem parte de um patrimônio histórico e cultural do Brasil, juntamente com esse bioma aqui. E detém um conhecimento tradicional da biodiversidade que ali acontece. Mais de 220 espécies, né, de plantas ali para usos medicinais, 416 ali que podem ser usadas também na recuperação de solos, né, como barreira contra vento. Então, espécies de plantas ali, não só para questões medicinais, que é bem importante, né, que essas comunidades já conhecem há muito tempo, mas também como proteção do próprio local, ali do próprio solo também. Mais de 10 tipos de frutos comestíveis são regularmente consumidos pela população local e revendidos, então, em feiras, em centros urbanos e em outros locais. Até a década de 50, o Cerrado estava praticamente inalterado, então ele foi conseguido se conservar ele até 1950.
já na virada da década ali, a partir de 1960, quando a capital federal ela sai do Rio de Janeiro e vai para Brasília, então a gente tem a abertura de uma nova rede de rodovias ali, e essa cobertura natural ela foi dando lugar então a outras atividades, né? Conforme a região central aqui ela foi crescendo, então o cerrado ele também foi perdendo um pouco do espaço para o progresso. E aqui tem também mais algumas informações em relação à vida, né, que a gente encontra então aqui no cerrado, nesse outro bioma que nós temos. Na próxima aula a gente vai ver os biomas restantes aqui, ó, que ficaram. Não deixem de fazer as atividades referentes a essa aula, então. Não deixem de acessar também os materiais extras que eu deixei. É bem importante, porque eles fazem conexão com o que a gente está conversando aqui. E nos vemos, então, na nossa próxima aula. Tchau, tchau!